Olá, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no nosso programa Conexão Gospel. Eu sou a Rafaela Martins e estarei aqui apresentando uma série de bate-papo com os nossos missionários da segunda região. E hoje eu estou aqui com um homem de Deus que também trabalha, na parte de missões. Ele é secretário, mas eu não vou falar muito, quero que ele se apresente, que é o secretário-geral de missões, o pastor Moisés. Seja muito bem-vindo. E para começar, nós gostaríamos de saber quem é a pessoa Moisés. Bom, eu sou Moisés, filho do Silvio Coelho, Marilza Coelho. Tenho o segundo de 4 irmãos. Tenho 2 irmãos e uma irmã. Sou um servo de Deus, que estou pastor também e trabalho com missões já há algum tempo. E hoje também eu exerço o cargo de secretário-geral de missões na Igreja Metodista Wesleyana. Amém. Qual é a sua função como secretário-geral de missões e quais são suas principais responsabilidades? A Secretaria-Geral de Missões da Igreja Metodista Wesleyana, hoje ela responde por todo o campo estrangeiro e multiétnico da denominação. Então, toda a obra missionária transcultural está dentro da pasta da Secretaria-Geral de Missões. E ela também tem a gerência sobre as secretarias regionais, digamos assim. Segundo o nosso estatuto, os secretários regionais de missões, eles são um braço da Secretaria-Geral de Missões. Então, eles têm uma função dupla. Eles são esse braço da Secretaria-Geral e eles também exercem a Secretaria Regional junto ao seu bispo e a sua região. Então, hoje a gente tem uma responsabilidade de estar liderando esses secretários regionais, mas também lideramos toda a pasta missionária da denominação transcultural, multiétnica, seja em território nacional ou em outros países, outros continentes, etc. E pelo nosso estatuto também, todo lugar onde ainda não tem uma obra wesleyana consolidada, fixa, nós temos a possibilidade também, se assim Deus nos permitir, de abrir um trabalho, de enviar um missionário, de começar uma igreja. Sim. Como que você coordena, ou apoia as atividades? Aí dentro disso nós temos uma agência missionária, que está dentro, é um órgão que está dentro dessa Secretaria-Geral de Missões, que é a AGMIL, tem a sua sede na cidade de Petrópolis, e nela nós temos ela que faz o treinamento dos nossos missionários e depois a gestão e o cuidado desses missionários, vamos dizer assim. Então, nessa agência missionária, estamos desenvolvendo hoje, nós temos um setor de cuidado missionário, temos um setor de projeto, tem um setor de mobilização, tem um setor de RH, tem toda uma estrutura de agência financeira, faz a gestão financeira, captação de recursos, etc. Tem toda uma estrutura de agência para cuidar dos missionários, ajudar os missionários e gerir, fazer a gestão desse contato com o missionário e cuidado com o missionário. E a Secretaria-Geral, como responsável por esses campos estrangeiros, a Secretaria-Geral é que recebe aquela verba das igrejas, que é da GIF. Então, a AGMIL, ela gere o PAN, que é o Plano de Adoção Missionária. E a Secretaria-Geral, ela recebe a verba, a porcentagem que vem da GIF, que é a nossa gestão integrada financeira. Toda igreja wesleyana manda uma porcentagem da sua arrecadação para essa que a gente chama de GIF. E dessa porcentagem, há uma distribuição. Há um pouco que vai para a ação social, um pouco que vai para a própria região, um pouco que vai para aqui, para colar e etc. E aí, desses poucos, vamos dizer assim, 1,5% vem para missões. Então, esse recurso está na nossa responsabilidade. E aí, com ele, nós aprovamos os projetos missionários ou não, nós investimos no campo, construímos, abrimos igreja e fazemos todo esse processo. Então, hoje nós, por exemplo, pagamos aluguel de templos, de casas pastorais no campo missionário, ajudamos, às vezes, com complemento de sustento de alguns missionários, fazemos todo o cuidado desse missionário, sustentamos a base também, que é a agência missionária. Enfim, é bastante coisa, né? Estou aqui falando, mas tem muita coisa aí, né, nesse corpo da Secretaria-Geral de Missões. Eu costumo dizer que numa região, por exemplo, nós temos 5 secretarias: administração, ação social, educação,
missões e finanças. A Secretaria-Geral de Missões, ela é essas 5 secretarias do campo estrangeiro, vamos dizer assim. Aí a gente firma algumas parcerias com as secretarias gerais também dessas outras áreas. Só que, por exemplo, quem legaliza uma igreja no estrangeiro é a Secretaria-Geral de Missões. Quem paga a documentação é uma Secretaria-Geral de Missões. Quem tira o visto, quem ajuda com o visto do missionário é a Secretaria-Geral de Missões. O translado desse missionário até o campo, Secretaria-Geral de Missões. Se tiver um problema lá de saúde, Secretaria-Geral de Missões, entendeu? Entendi. Então é um escopo muito grande do movimento missionário da igreja por meio da Secretaria-Geral de Missões. Então é como se fosse assim, Secretaria-Geral de Missões e logo engloba todos, vamos dizer. Todos os missionários, né? Então, e assim, todos que estão vinculados à nossa agência, né? Porque às vezes pode ter alguém que é da Wesleyana, mas foi por conta própria, foi por outra agência, etc. Entendi. Todos que nós enviamos como igreja, todos os nossos trabalhos. Então, vou dar um exemplo. Nós temos igrejas na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, Peru, nós temos Moçambique, Burkina Faso, Espanha, Japão. Tudo isso está ligado à Secretaria-Geral de Missões. Aí temos missionários na Tailândia, temos missionários na Paquistão, temos missionário em outros lugares também que ainda não tem igreja, por exemplo, com os refugiados, etc., que também está dentro da Secretaria-Geral de Missões. Os índios, estamos em 5 etnias indígenas, né? Dentro do Brasil, aqui no sul da Bahia, nos Pataxós, o Ticunas, Sateremaués, e outros que eu não vou lembrar agora de qual, mas também tudo dentro da Secretaria-Geral de Missões, vamos dizer assim, né? Muitas vezes em parceria com regiões, com outras regiões e tal, mas está tudo dentro do nosso escopo, né? Entendi. O senhor comentou sobre o PAN, você poderia explicar o que seria o PAN? O PAN é uma sigla que nós temos que se chama Plano de Adoção Missionária, tá? Quem faz a gestão do PAN é a AGMIL. Então, por exemplo, os nossos missionários eles têm uns códigos, ou se você entrar pelo link, você consegue fazer um cadastro lá e ser parceiro de um missionário por meio do cartão de crédito, depósito, Pix, o que quer que seja, né? E esse dinheiro é o que sustenta os nossos missionários. Então, esse plano de adoção missionária é da onde nós levantamos o sustento para os projetos missionários e para o sustento do missionário. Então, como eu falei aqui um pouquinho da envergadura da Secretaria-Geral de Missões, hoje seria impossível sustentarmos todos os missionários no campo, tá? Ou se a gente fosse sustentar só o que a gente consegue com o recurso que nós temos, nós teríamos que mandar alguns voltar embora e teríamos que parar de abrir trabalho, entendeu? Nós entendemos que nós não podemos fazer isso, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus, e o vento sopra onde Ele quer. Então, se Deus quiser levantar pessoas, e quiser levantar pessoas para sustentar esses missionários, para enviar esses missionários, nós temos todo um mecanismo para que isso aconteça. Então, nós treinamos o missionário, nós preparamos ele para o envio, nós cuidamos dele, e nós temos o plano de adoção missionária, que é onde as pessoas vão apoiar esse projeto desse missionário no campo, entendeu? Claro que, às vezes, numa emergência, ou se ele não consegue todo o sustento, a Secretaria-Geral tenta complementar. Ela tenta, a gente não deixa ninguém. Nós somos uma denominação muito séria. E a Maria José testemunhou ali hoje que, na pandemia, a maioria dos missionários aí das outras denominações, tudo desesperado, e os nossos não tiveram dificuldade. Nós somos uma igreja missionária séria. Então, a gente não deixa os nossos missionários desamparados. Só que nós entendemos que a força missionária está em cada CPF da nossa igreja, em cada CNPJ de igreja. O que eu quero dizer com isso? São as pessoas que se tornam parceiras da missão. E elas, por meio do plano de adoção missionária, elas acreditam naquele missionário e falam assim, olha, eu vou contigo para o campo, eu vou te ajudar todos os meses. Mas, pastor, já não tem aquele recurso que vem da igreja? Tem, mas é um recurso que é pouco, mas é significativo na união das forças, mas que não tem como fazer toda a obra missionária. Tem muitos países para alcançar ainda. Então, ele é um recurso que viabiliza a gente fazer muitas coisas, ajudar muito na obra missionária, mas para que a gente consiga seguir avançando e para que os nossos missionários tenham as condições perfeitas para o desenvolvimento da obra, nós precisamos que Deus toque no coração de parceiros, de igrejas, de pessoas
e de empresários e etc. E o PAN é tão interessante que você pode entrar nele com qualquer valor. Então a pessoa às vezes pensa, não, precisa ser um valor muito, muito expressivo. Não, cada centavo importa. Cada pessoa, dentro das suas condições, das suas possibilidades, ela pode participar da obra. É isso que Deus quer de nós, que participemos da obra missionária. Então ninguém tem desculpa para não participar. Ela pode participar com as condições que ela possui também da obra missionária. Amém. Eu estava conversando um bate-papo com a missionária Maria José e eu estava falando justamente disso. Acredito que a igreja ainda não compreendeu a questão de, né, abençoar, né? Por isso que é importante as pessoas participarem igual está tendo essa conferência, a igreja em massa participar para ela entender como funciona missões. Muitas das vezes a gente tem uma visão muito limitada do que é abençoar um missionário, né? E a gente vê o trabalho. Então acho muito interessante as pessoas entenderem. E eu vou te dizer que é um pouco mais sério do que isso, porque é uma compreensão teológica que nós precisamos ter. Na verdade, a missão é de todos nós. Ou melhor, a missão é de Deus. E a igreja existe por causa da missão. E a missão da igreja é de todos nós. Então a gente costuma terceirizar isso para o missionário. Não, ele foi chamado para ir para aquele lugar. Mas a missão de pregar naquele lugar, de levar o evangelho naquele lugar, também é nossa. Entendeu? Então nós temos que nos envolver com a missão. Não é uma opção para nós. Não é só para quem acha legal, bonitinho e tal. Quem é igreja precisa estar envolvido com a missão. Como? Orando, contribuindo e indo. Indo onde? Onde você pode ir, seja para o seu vizinho, mas você precisa estar indo. Não pode dizer assim, eu não sou missionário. Não, você tem que ir, entendeu? Orando, nós temos que estar intercedendo pelos povos, pela salvação dos povos. E contribuindo. Contribuindo por quê? Porque tem lugar que eu não consigo ir. Então eu preciso criar os meios para que alguém vá, porque a responsabilidade também é minha de levar o evangelho para aquele lugar. Entendeu? É para todos nós, missões. O que a missão significa para você e como o trabalho missionário tem evoluído ao longo do tempo na sua visão? Eu sou apaixonado pela missão, né? Eu fui missionário no sentido de estar no campo também, né? Então eu comecei meu ministério com missões. Eu trabalhei em Portugal por 7 anos, eu trabalhei com ciganos em Portugal, convertido, então pastorei 2 igrejas de ciganos, inteiramente ciganos, portugueses. Depois eu pastorei no norte de Portugal com ciganos também. Cheguei a plantar uma igreja na Espanha nesse período missionário. E depois retornei ao Brasil e continuei envolvido com missões e depois me tornei secretário regional na 5ª região, até que então eu fui eleito secretário-geral de missões. Então, missões para mim é a minha vida e para mim é o cerne de todo o evangelho. Se você lê a Bíblia de capa a capa, você verá um Deus em missão. Deus está numa missão de resgate do homem, da humanidade. Então não tem como falar de Deus e Bíblia sem falar de missão. Se você olhar para Jesus, Jesus é o Filho unigênito de Deus e Deus fez dele um missionário. Você está entendendo? Então Jesus ele vem ao mundo em missão. E ele faz exatamente o que os missionários fazem. Se despiu da sua glória, saiu do seu conforto, saiu da sua majestade, saiu da sua riqueza e nasceu numa manjedoura, se fez homem, se identificou conosco culturalmente, morreu por nós na cruz do Calvário para o nosso resgate, para a nossa salvação. Então, não dá para falar de Bíblia sem missão, não dá para falar de Deus sem missão, e a minha vida é Deus, é Cristo, é Evangelho, então missão também é a minha vida. Eu compreendi isso, eu entendi isso. Eu li a Bíblia, vamos dizer assim, né? Tem gente que tem até uma frase que eu não lembro de quem que é, de uma missóloga, que o pessoal pergunta assim, mas como é que foi seu chamado? Uma visão? Deus falou, ela falou, não, eu li a Bíblia e obedeci. Uau. Entendeu? Você poderia falar um pouquinho como foi o seu trabalho com ciganos? O meu trabalho com ciganos foi muito interessante. Eu fui para Portugal, né? A princípio eu não ia trabalhar com os ciganos, mas eu precisei cobrir as férias de um pastor. E aí a gente vê o desafio missionário. Esse pastor, ele decidiu, de repente, voltar para o Brasil. Ele veio de férias, quando voltou lá, ele voltou decidido a não ficar mais no campo. Então eu tive que assumir aquele trabalho por força da necessidade. E não haviam pessoas.
E aí eu, aspirante ainda, assumi essas duas igrejas, e aí comecei a trabalhar com os ciganos. E os ciganos é interessante porque ele tem uma cultura própria, ele é um povo sem pátria. O pessoal às vezes pensa, associa cigano com religião. O cigano, ele é uma etnia, ele é um povo que não tem uma terra, que não tem uma pátria, que historicamente saíram não sei exatamente de onde, nós não temos esse registro histórico, mas eles ficaram sem pátria. E ele é um povo que sempre foi muito perseguido, sofreu muito preconceito. Então, por exemplo, no Holocausto, a segunda etnia que mais morreu, a primeira foi os judeus, a segunda foram os ciganos. Então, eles sempre vieram muito perseguidos e eles se espalharam, mas eles conservaram a sua cultura, eles têm uma cultura própria. Eles guardam luto, eles casam entre si, eles têm uma lei de tradição oral que eles passam adiante. Então, eu fui trabalhar em Portugal, que já era outra cultura, e ainda trabalhar com os ciganos, que é uma cultura dentro da cultura portuguesa. Foi extremamente desafiador, mas me apaixonei completamente por eles. Os tenho como uma família ainda hoje, eu consigo identificá-los até que o Brasil tem também. Então eu identifico e quero ir conversar, quero falar, porque os amo profundamente. Tivemos um sucesso ali na igreja, conseguimos depois treinar pastores, né, enviar ciganos pastores, e esses que depois veio um outro pastor depois de mim, depois esses ciganos assumiram ali os trabalhos, essas igrejas ciganas. Então foi um sucesso missológico, né, que a gente chama. Mas é uma cultura desafiadora. Muitas coisas a gente aprende com eles, mas outras é muito desafiadora, muito diferente, né? E difícil você entrar, né? Eles me permitiam entrar. Eles têm uma distinção, né? O cigano e o não cigano, né? Eles chamam de paíto, né? O paíto. E aí eu estava numa categoria qualquer no meio ali, né? Eu não era cigano, mas já não era também considerado um paíto. Eles me permitiam participar mais da vida deles, dos conflitos, né? E aí conseguimos pastorear eles ali. Foi uma experiência muito gratificante para mim. Legal, um grande desafio, né? Uhum. Falando sobre desafios, hoje os conselhos missionários nas igrejas atuam como um aliado nos trabalhos missionários. Compartilha conosco a importância do conselho missionário nas igrejas e a função dele. O conselho missionário ele tem uma função muito específica. Ele faz o meio de campo entre a igreja e o campo. Tá? Então, o conselho missionário ele tem que ser formado por pessoas apaixonadas por missões, resilientes, que não vão se dar por vencidos. Por quê? Porque, de um lado, você às vezes vai ter uma igreja desinformada. E até, em alguns casos, um pastor que não entende muito da missão. Não conhece missionários e tal. Porque não teve essa oportunidade ainda. E, do outro lado, você terá inúmeros missionários espalhados em vários lugares. Alguns lugares que não pode ser divulgado, por exemplo, que o contato é restrito. Nós temos famílias em país fechado que a gente não pode nem falar onde estão, quem são e tal. Então, o desafio da mobilização, da informação e tal, que precisa chegar na igreja. Então, esse conselho missionário ele é o que faz esse meio de campo. Então, ele precisa ir e cavucar essas informações, insistir, mandar mensagem, entrar em contato com os missionários, acessar o site, acessar as redes sociais, onde nós alimentamos com informações. Nós temos hoje um grupo para conselhos missionários, por exemplo, no WhatsApp. Temos grupo para intercessores de missões. Então, ele vai trocando ideia e tal, e aí ele pega as informações, ele pega tudo que ele precisa, e a função dele é trazer isso para a igreja, fazer a igreja entender um pouco da realidade missionária, os desafios missionários, levar a igreja a orar por missões, levar a igreja a investir em missões. E aí, para isso, às vezes, tem que ser criativo, fazer cantina, fazer festa das nações, alguma coisa ele tem que mobilizar para que ele consiga levantar os recursos para missões. Então, é desafiador, não é fácil, precisam ser pessoas apaixonadas por isso. E elas precisam ter essa graça, porque senão a informação às vezes não chega sozinho, apesar de ter a formação lá, mas ela não chega. E por outro lado, a igreja também não conhece, e aí o que o olho não vê, o coração não sente. Não conhecendo, a gente não ora, não tendo informação, a gente não investe.
Então, há um papel fundamental nos conselhos missionários, é um desafio para nós, que cada igreja tenha um conselho missionário. Nós temos um curso, inclusive, gratuito para conselho missionário, para quem quer plantar o conselho missionário, quem quer desenvolver o conselho missionário. Nós temos um grupo de WhatsApp para conselhos missionários que a gente dá formações, na medida do possível, eles trocam experiência entre si, entendeu? E aí, além desse desafio todo que eu falei, ele tem o desafio de trazer de forma criativa. Porque se ele simplesmente trouxer, gente, vou ler uma carta aqui, vamos orar por esse missionário. Às vezes não é aquilo, ninguém vai identificar com aquilo, né? Então ele precisa ter esse contato com esse missionário, ajudar nesse cuidado. E é muito importante porque, que nem eu falei da agência missionária, eu falei da função da Secretaria-Geral de Missões, mas quando a gente olha para a Bíblia, a responsabilidade do envio e cuidado missionário é da igreja local. É da igreja local. Então a Secretaria-Geral de Missões e a AGMIL, elas existem para cooperar e ajudar com a igreja local. Não é para a igreja local descansar da sua responsabilidade e deixar para que eles façam. Então toda a igreja local precisa estar envolvido com esse cuidado do missionário, com essa mobilização, com essa informação. E o mecanismo que temos para isso é o Conselho Missionário, sim, ou o Ministério de Missões Local, enfim, o nome que eles dão, mas essas pessoas que estão mobilizando ali e que são da missão, que amam a missão e que vão participar. E aí nós precisam se envolver numa missão de curto prazo, precisam visitar um campo, porque quando você vai em loco, aí você vem falar aqui para a igreja, você apaixona a igreja, porque gente, eu fui lá, eu vi, foi assim, e aí o pessoal conhece você, eles entendem o que você está falando. Né? Então é interessante esse envolvimento. Sabemos que coordenar as atividades missionais das instituições metodistas não é fácil e requer um trabalho em grupo. Compartilhe conosco como a Secretaria-Geral atua em conjunto com as secretarias regionais no que diz respeito ao suporte dos missionários. Uhum. Então, como eu falei, as secretarias regionais são um braço da geral, mas elas também têm uma função importante nas regiões. Então, cada secretaria regional, ela tem campos missionários nacionais. Tá? Ela tem campos missionários nacionais. Por exemplo, a nossa aqui, segunda região, ela tem Tocantins, Goiás, são campos missionários aqui da segunda região. Então, os regionais têm uma atuação também muito forte a nível nacional. Isso é importante por quê? Porque permite a geral também focar no estrangeiro, enquanto eles focam no nacional. Mas toda a nossa mobilização de missionários e tal, eles funcionam também mobilizando as regiões. Então, esse regional, ele tem o que o conselho missionário é para a igreja, o secretário regional é para a região. Entendeu? Ele é o meio de campo também, para trazer informação, para mobilizar a região, para promover, como estamos tendo aqui uma conferência, um congresso de missões, uma conscientização missionária, levar, interceder e tal. Entendeu? Então seria uma função que um conselho missionário tem na igreja local, é a função que o secretário regional tem na região, nos conectar a geral com a região. Entendeu? Entendi. Para algumas pessoas surge a dúvida se a AGMIL é uma agência ou uma escola de formação para pastores ou se membros podem participar de suas atividades sem ser missionários. Conta pra gente o que é a AGMIL e qual é a principal função dela, além do mais. Quais cursos ela oferece? Tá. A AGMIL é uma agência missionária wesleyana. É a nossa agência missionária. Então ela tem múltiplas funções. Nós temos um setor acadêmico, uma área acadêmica, em que nós formamos os missionários a nível de treinamento transcultural, mas que também oferece o curso, por exemplo, nós temos um curso chamado Impacto. Esse curso Impacto, ele traz noções de missiologia, mas ele é um curso mais curto, e no período de férias, a pessoa ela vai ter uma experiência transcultural em um dos nossos campos missionários. Esse curso é aberto para todos os membros da igreja, né? Claro que não crianças, por exemplo, mas todos os membros da igreja podem fazer esse curso. Ele funciona online e no período da viagem eles vão mobilizar e eles vão ter essa experiência em um campo transcultural. Aí temos outros cursos, como eu falei, de conselho missionário, para treinar conselho missionário, entendeu? Temos alguns eventos que às vezes são feitos como Mobilize, etc.,
para que as pessoas possam participar, são os eventos de treinamento e etc, que é aberto para toda igreja também, etc, e tudo mais. Só o treinamento missionário que é mesmo exclusivo para quem já tem seminário, entendeu? Para que ele possa, ele é estilo uma especialização. Não é só para quem vai para o campo também não. Uma pessoa que quer fazer uma especialização em missiologia e ela tem o seminário já, ela pode fazer também coisa. E, na verdade, hoje até o nosso seminário hoje são 3 anos e uma especialização. Então a pessoa faz os 3 anos de seminário e uma dessas especializações é a missiologia que nós temos pela GEMIL, entendeu? Eu vejo mesmo. E fora isso, o que a GEMIL faz? Cuida dos missionários. Então nós temos o setor de cuidado missionário, que cuida deles, os auxilia e etc. O que a GEMIL faz também? Ela faz essa captação de recursos e essa gestão para fazer o repasse para os missionários. Tem gente que não entende. Por que tem que depositar na GEMIL, por exemplo? Vou dar um exemplo. Não é simplesmente assim, você vai enviar o dinheiro para Burkina Faso. A moeda lá é franco CFA. Toda vez que você envia dinheiro, você paga para enviar dinheiro. Toda vez que você envia dinheiro, você tem que fazer um câmbio do real para o franco CFA. Você está entendendo? E existem trâmites para fazer isso. Existem custos para fazer isso. A agência entra aí, entendeu? Ela viabiliza esse recurso. Então vamos supor que nós todos aqui demos algum recurso para lá. Se você enviasse sozinho, toda vez que alguém enviasse, ia vir uma taxa, uma cobrança e tal, e aquela coisa toda. Então nós juntamos o de todo mundo, todos os meses a gente junta o que entra no mês e a gente faz essa transferência internacional para lá. Mas não é só isso. Toda movimentação financeira, ela tem implicações contábeis. Então, por exemplo, a GEMIL tem um contador. A GEMIL tem toda a gestão contábil da agência. Não é só isso. Quando você vai contribuir para um missionário e você contribui via boleto, por exemplo, o boleto tem um custo. A GEMIL paga esse custo para os missionários, para que eles não tenham nenhum desconto. Se você ofertar R$100, R$100 vai chegar para eles lá. Você entendeu? Claro que com devido câmbio, etc. Né? Então, a agência ela serve também para viabilizar a mobilização financeira e a gestão financeira dos recursos, para que o missionário tenha os recursos mais limpos possível. A GEMIL também é uma casa de apoio, é uma base missionária. Quando os missionários estão em trânsito, eles moram na GEMIL, eles se hospedam na GEMIL, eles ficam na GEMIL, entendeu? Quando eles vêm ao Brasil, eles passam na GEMIL, é um lugar de cuidado, de recepcionar, para que eles possam ter um ambiente para estar. É um lugar que a gente realiza eventos, né? Então a GEMIL, eu devo estar esquecendo aqui, mas tem muitas funções. Ela é uma base missionária em todos os seus aspectos de funcionamento. Então, por exemplo, os projetos, a GEMIL desenvolve junto com os missionários os projetos, como vai ser, como não vai ser. Nós damos a assessoria na implementação dos projetos, no como que vai fazer, com a experiência de agência, tá entendendo? Ela é bem completa, né? É bastante coisa, né? Não vamos dizer que somos perfeitos, temos muitas falhas, mas assim, é bastante coisa. Como nós, Leandro, podemos nos orgulhar. Nós temos uma agência denominacional, né? Nós estamos hoje com 71 missionários, se eu não me engano, 41 famílias, né? Então nós temos assim, para a nossa realidade denominacional é motivo de orgulho. Nós estamos funcionando, nós estamos caminhando e temos como enviar. Então, se você é wesleyano, você precisa entender que você precisa ser enviado. Esqueça esse negócio de ir sozinho e tal. E talvez você tenha a tentação de ir para outra agência. Mas a outra agência você vai estar lá solto. Na nossa agência, você é wesleyano, você é família. Você vai ter entrado em todas as nossas igrejas como um wesleyano. Você vai ser cuidado como um wesleyano, como família. Às vezes brigamos também, família briga, mas é família, é sangue, né? Sim. Metas e visão para a missão. Quais são as metas e objetivos da Secretaria-Geral de Missões para os próximos anos? Então, nós temos desenvolvido já bastante coisa, como por exemplo, todas essas áreas que eu falei da GEMIL, nós implementamos já de um ano para cá, essa área de setor de cuidado missionário, projetos, mobilização, educação, RH, tudo isso nós já implementamos. Nós já colocamos nos campos responsáveis setores, nós criamos setores, pessoas para assistir mais de perto os missionários lá onde eles estão. Então, por exemplo, os próprios missionários trabalham em prol também dos projetos da Secretaria. Vou dar um exemplo. Hoje, o Arturo, que está na Argentina,
ele é um supervisor da Argentina e do Uruguai. Então ele está visitando esses missionários, está ajudando. E aí com isso vários projetos estão sendo desenrolados. Um deles é o quê? Nós estamos revitalizando e reestruturando todos os trabalhos já existentes. Então nós estamos, vários trabalhos não têm documentação ainda, nós estamos tirando as documentações. Outros nós estamos dando estruturação, revitalizando. Algumas nós estamos trocando um período de troca de missionários para que haja esse desenvolvimento do projeto. Mas aí fora isso nós temos inúmeros projetos. Nós estamos com um projeto agora que vai nascer, talvez para o ano que vem. Nós queremos plantar uma igreja em território nacional mesmo, de surdos, específicas para surdos, uma igreja mesmo com um pastor para surdos, entendeu? Toda voltada para os surdos, com GECEL de surdo, com seminário para surdo, enfim, né? Nós já estamos desenvolvendo esse projeto, que é um dos segmentos menos evangelizados do Brasil, né? O que são os surdos. Nós temos sonhos para Amazonas, né? Então nós estamos também trabalhando para criar um diretório indígena na Secretaria-Geral, para cuidar especificamente dos indígenas. Nós temos o sonho de ter um grande barco lá no Amazonas, para a gente poder, aqueles que têm moradia, para a gente poder fazer as missões de curto prazo lá. Então nós temos alguns sonhos, alguns projetos, né? Mas assim, a gente está indo com calma, a gente está trabalhando na reestruturação, na revitalização de alguns projetos. Nós queremos trazer sustentabilidade para alguns projetos, né, principalmente na região de África. Então nós queremos dar emprego para pro pessoal lá também e trazer uma sustentabilidade para os trabalhos missionários, porque temos creches que demandam recurso financeiro todo mês. E então nós estamos pensando em N maneiras de melhorarmos os trabalhos existentes, mas também temos o sonho de alcançarmos outros lugares. Então, um dos nossos sonhos também, por exemplo, é alcançar a Oceania, que é o único continente que nós não temos nenhum trabalho wesleyano. E temos o sonho de talvez fechar a América Latina com trabalhos em toda a América Latina e tal. Mas esses sonhos e esses projetos, eles existem, obviamente, mas eles vão sendo realizados conforme a gente vai conseguindo ter sucesso nas primeiras etapas, nas outras etapas, e conforme Deus levantar pessoas e mobilizar pessoas para a missão, né? A estratégia de Deus são pessoas. Então Deus precisa mobilizar a gente, pessoas precisam se despertar, se desprender, para que a obra possa avançar. Verdade. Como você planeja alcançar essas metas e qual é a sua visão para o desenvolvimento das atividades missionárias? Então, o nosso planejamento a gente já tem trabalhado, a gente tem criado uma estrutura, um alicerce, né, segmentado as áreas específicas do funcionamento tanto da Secretaria quanto da GEMIL, para que eles desenvolvam os projetos nas suas áreas. A primeira parte, como é que eram duas partes da pergunta? Desculpa. Sim, é como você planeja alcançar as metas e qual é a sua visão para o desenvolvimento das atividades? Uhum. Então, aí a gente tem feito isso. Então, a nossa visão, ela passa mais ou menos pela resposta da pergunta anterior, né? Nós estamos criando uma estruturando, montando equipe, multiplicando pessoas, né? Então, hoje eu tenho uma equipe para a Secretaria-Geral de Missões, eu tenho uma equipe da GEMIL, nós temos equipes no campo já espalhado, e a gente entende que por meio das pessoas mesmo a gente vai conseguir alcançar as metas e os objetivos, né? Então, vamos supor, é muito difícil eu daqui conseguir ter um resultado lá em Moçambique, por exemplo, sem que eu tenha as pessoas certas lá e as pessoas que estiverem lá, elas desenvolvam a estratégia e o objetivo para chegar naquilo que a gente precisa, né? Então, a gente tem passado muito por isso. A gente tem treinado pessoas, levantado novos missionários, enviado pessoas para o campo, trabalhado com os missionários já existentes, né? Delegando funções para eles também, delegando responsabilidades, para que a gente consiga reverter alguns quadros de algumas áreas que nós precisamos reverter e alcançarmos algumas metas que nós pretendemos alcançar também. Amém. E para finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem, né, um conselho para os nossos irmãos que estão interessados em servir missões dentro ou fora do país. Uhum. O conselho para quem quer se envolver com missões é mais simples do que parece. Envolva-se, né? Siga as redes sociais, comece a se envolver nos cursos, nos congressos, nas programações. Inclusive, em 2024, nós temos Congresso Geral de Missões, em abril. Então,
Então vá nos congressos, se envolva com os missionários, se envolva com uma missão de curto prazo, tenha a experiência missionária. Quanto mais você vai se envolvendo, naturalmente, você vai entendendo da missão, aprendendo da missão e descobrindo os caminhos que você precisa percorrer para realizar aquela missão pela qual Deus está te chamando, te vocacionando. E é como na igreja, por exemplo, às vezes a pessoa quer descobrir o seu ministério na igreja e ela fica ali naquele vale tentando descobrir o seu ministério. Mas como é que a gente descobre o ministério em igreja? Fazendo as coisas. Um dia você serve na cantina, outro dia você tenta cantar, e outro dia você cuida das crianças e tal. Você vai descobrindo, às vezes, de repente, que você não canta nada, você descobre que você não sabe cozinhar, mas você descobre que, de repente, você é excelente para cuidar de crianças. E aí Deus vai confirmando, vai te mostrando, você vai se envolvendo, e você vai agora se capacitar, se aperfeiçoar para desenvolver aquele ministério que Deus te deu. Missões é assim também. Precisa ir se envolvendo, precisa ir participando, seguindo nas redes sociais, participando dos eventos, das programações, e aí você vai se apaixonando e você vai entendendo a forma e para o que e para onde Deus está te chamando, te vocacionando, te levantando. Pastor Moisés, gostaria muito de agradecer a sua presença, o bate-papo foi maravilhoso. E gostaria de agradecer a você que nos assistiu até aqui. Curte, comenta, compartilha e siga as nossas redes sociais. Deus abençoe. Tchau, tchau.